Fluminense anuncia acerto com o jogador e é pivô de polêmica nos bastidores. A situação do Maracanã segue complicada. Agora o problema é a partida entre Vasco e Nova Iguaçu, ou melhor, Nova Iguaçu e Vasco, pela semifinal do Campeonato Carioca. Também falaremos da molecada de Xerém que segue dando show e o Fluminense conhece mais dois possíveis futuros adversários na Copa Libertadores da América. Muita informação do Flu. Depois da vinheta, a gente começa com as notícias. Copa Libertadores da América, o Fluminense esse ano vai rumo ao bicampeonato da competição e a data do sorteio da fase de grupos está muito próxima, né? O sorteio ocorrerá no próximo dia 18 de março, também conhecido como a próxima segunda-feira. Você, claro, vai acompanhar tudo isso aqui na Central em live, né? Faremos live para acompanhar esse sorteio e o Fluminense já conhece mais dois possíveis futuros novos adversários, né? Times que estavam na pré-Libertadores que conseguem a sua classificação para jogar a fase de grupos. O Palestino, eu já tinha falado ontem aqui, né? O Palestino já havia se classificado para a fase de grupos, Palestino lá do Chile, e agora foi a vez de Botafogo do Rio de Janeiro e Colo-Colo do Chile. O Colo-Colo bateu o Sportivo Trinidense, que é lá do Paraguai, né? O primeiro jogo foi o 1-1 no Paraguai. Na segunda partida, em Santiago, no Chile, o Colo-Colo venceu por 2-1 e passou de fase. E também quem passou de fase, esse aí já é mais conhecido nosso, né? O Botafogo aqui do Rio de Janeiro, que após vencer por 2-1 em casa o Bragantino, empata em 1-1 lá em Bragança Paulista. Júnior Santos fazendo gol de novo e passa de fase na Copa Libertadores da América, vai à fase de grupos. Falta uma equipe apenas ser definida nesse pote 4 para a gente já saber certinho ali quem são todos os times classificados para a fase de grupos da Libertadores. E esse confronto vai ser definido hoje. Tem Always Red e Nacional do Uruguai para definir quem vai ser o último time do pote 4 da Copa Libertadores da América. Vale lembrar, né, que o primeiro jogo foi 1-0 para o Always Ready, lá naquela altitude maravilhosa de El Alto. Eu tive a oportunidade de estar lá ano passado, né, quando a gente jogou contra o The Strongest na Bolívia. Eu fui a esse jogo e El Alto é do lado de La Paz, no aeroporto, inclusive, de La Paz. Ele fica em El Alto, que é a cidade do Always Ready. E aí eu cheguei aí lá, né, tem aquele transporte público que é o teleférico. Eles usam aquilo ali como um transporte público de massas mesmo. É bastante interessante, por sinal. A gente foi lá em El Alto para conhecer, e assim, é salgadinho, tá? De você andar na rua e tal, normal, é salgadinho. Imagina jogar bola lá, né? Então, assim, sinceramente, por mais que o Nacional seja um time mais tradicional e até mais forte que o Always Ready, eu acho que eu prefiro que o Nacional passe para a fase de grupos, né? Porque nunca se sabe, pode acabar pegando o Fluminense. E é importante lembrar, né? Se nos outros potes há limitação, por exemplo, o Fluminense não pode pegar um brasileiro do pote 2, no pote 4, para quem está vindo da pré-Libertadores, isso não existe, tá? Então o Botafogo pode sim cair no grupo do Fluminense sem problema nenhum, assim como essas outras equipes, porque ele não está ali como um representante do futebol brasileiro, ele está ali como um classificado da pré-Libertadores chave X lá, eu não vou saber exatamente o número da chave, beleza? Então tá aí, esses 4 times, né, já definidos, podem enfrentar o Fluminense na fase de grupos. Falta definir, portanto, esses 3 times, perdão, e falta definir o 4º time, que tá entre Always Ready da Bolívia e Nacional do Uruguai. Quero, claro, que você comente aqui, né? Você prefere pegar quem dessa turma aí? Quem do pote 4? Você tá ansioso pro sorteio da fase de grupos? Comenta pra gente trocar aquela ideia sempre, tá? Vamos falar da molecada de Xerém que não para de dar show. Fluminense classificado para a próxima fase da Copa do Brasil Sub-17. Mas antes, eu quero rapidamente aqui convidar você que está aí assistindo a olhar o comentário fixado desse vídeo. Lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp, onde você confere tudo o que acontece com o nosso tricolor, notícias exclusivas, notícias em primeira mão, os links dos vídeos e das lives da Central, tudo no seu WhatsApp. Então clica no comentário fixado desse vídeo aqui, tem o link ali, você vai clicar, apertar o botão seguir e entrar no canal da Central lá no WhatsApp. Beleza? Eu tô te esperando lá. Vamos falar então da molecada de Xerém, porque o Fluminense passou de fase na Copa do Brasil Sub-17 ao vencer o América Mineiro por 2-0 e se classificou, né? Os gols foram marcados
pelo Rodrigo Bringel, perdão, e pelo Isaac, né, que é um meio-campista dessa equipe. Vale lembrar, né, esse time sub-17 do Fluminense é a famosíssima Esquadrilha 07, né, que vem papando títulos em toda a divisão de base do Fluminense. Agora esses moleques chegam ao sub-17 e vencem aí o América Mineiro, passam de fase na competição. E eu queria destacar, né, o Isaac, que fez gol nessa partida. O Xeren Stuff traz números desse menino nesse 2024, né, nesse começo de temporada, e chama muito a atenção, tá? O Isaac tem 4 jogos em 2024, a temporada acabou de começar, só que ele tem 6 participações em gol, 6. São 3 gols e 3 assistências dadas pelo menino Isaac, que, cara, assim, vale lembrar, né, não é diminuindo não, tá? Pelo contrário. Mas o Isaac não é nem o principal jogador da esquadrilha, né? O principal jogador é o Riquelme Felipe. Mas para você ver o nível desse time, o Isaac tem esses números fantásticos, é um moleque que tem muito, muito potencial. Tem também o Matheus Reis, né, que é quem chuta a bola que o goleiro espalma no pé do Isaac para ele fazer o seu gol na partida, que é da seleção mexicana, né? Eu comentei aqui outro dia que ele foi convocado para a seleção mexicana. Então é muito talento, muita qualidade envolvida nessa Esquadrilha 07. Eu tô, assim, ansioso, né, para ver esses moleques já começando a performar no profissional. Eu sei que tá cedo, tá? São meninos ali de 16, 17 anos. São 07, né? Vão fazer 17 esse ano. Mas é muito potencial, muita qualidade. Tô ansioso para ver essa garotada no profissional tricolor muito em breve. E para você que gosta de acompanhar a categoria de base, tá? Você que gosta de ficar por dentro de tudo que acontece com o Flu, fica a informação de que hoje, quinta-feira, às 3 horas da tarde, lá na Rua Bariri, vai ter a decisão da Copa Olaria. Copa Olaria é um torneio sub-16, Fluminense e Vasco se enfrentarão lá na Rua Bariri, que é o estádio do Olaria, às 3 horas da tarde, e terá a transmissão da Olaria TV aqui no YouTube. Então você que gosta de acompanhar a categoria de base, quiser assistir esse jogo, 3 horas da tarde, sintoniza lá na Olaria TV, só você pesquisar aí, Olaria TV, que você vai achar o canal oficial lá do Olaria, e vai ter a transmissão ao vivo dessa partida. O Fluminense foi campeão da Copa Olaria no ano passado, inclusive eu já comentei aqui, né, que eu fui nesse jogo. O Fluminense vence o Flamengo por 1 ou 2-0, agora eu não lembro exatamente, mas a gente vence o Flamengo e é campeão, e já tinha alguns garotos da Esquadrilha 07 jogando, mas agora, né, já são sub-17 praticamente todos eles. A Esquadrilha 07 mesmo não está na Copa Olaria, agora o sub-16 do Fluminense na final contra o Vasco na Olaria TV a partir das 3 da tarde. Agora é o momento fofoca aqui, né? Momento polêmica aqui na Central Fluminense, porque tá rolando uma treta enorme nos bastidores por conta do Maracanã. Pois é, gente, essa situação não se resolve enquanto a licitação não ficar resolvida. Vai ser esse nhenhenhen, né? Para falar o português, claro, vai ser esse nhenhenhen. A gente vai ter que ficar aturando. Mas antes de a gente falar a fundo disso, tem declaração do presidente da Nova Iguaçu, tem declaração do governador Cláudio Castro também. Eu quero rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera que está sempre sintonizada aqui na Central e sempre nos dando moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo, nos contando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde a gente consegue alcançar nesse mundo gigantesco. A galera chega junto. Deixa o like, com certeza, claro, sempre, mas deixa o comentário falando o nome de onde assiste e a gente sempre que pode vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo, eu vou mandar um abraço pro Isaías de Itapemirim, pro Claudemir lá de Alagoas, pro Márcio de Serra no Espírito Santo, pro Marcos Afonso aqui do Rio de Janeiro, pro Valério de Jaraguá em Goiás, pro Raimundo de Alagoinhas na Bahia, pro Delmiro Gil de Minaçu em Goiás, e para o Assis de Manaus, no Amazonas. Um abraço para a galera sintonizada da Central e o convite, claro, para você que nos assiste. Quer que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome em algum vídeo? Comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você está vendo a Central, combinado? Então vamos prosseguir aqui, gente, porque vamos lá. Fazendo uma rápida retrospectiva aqui, uma contextualização da situação polêmica no Maracanã. A gente sabe que Flamengo e Fluminense hoje têm termo de permissão de uso para gerir o Maracanã e para utilizar ali o complexo esportivo, né? Fluminense e Flamengo mandam seus jogos no Maracanã, o Flamengo manda partidas do basquete também no Maracanãzinho. Isso não é novidade para ninguém. Só que já desde o ano passado, a gente já conhece essa história, tem tido esses problemas com o Vasco, que quer jogar no Maracanã, e aí Flamengo e Fluminense alegam que vai prejudicar o gramado, que o Vasco quer jogar meio de maluco, né? Quer chegar do nada e jogar, abrindo a porta, chegar na casa dos outros abrindo a geladeira, né?
É mais ou menos isso que o Flamengo e o Fluminense alegam e dizem que isso vai prejudicar bastante o estado do gramado. Vasco e Nova Iguaçu se enfrentaram na semifinal. O primeiro jogo foi com o mando do Vasco da Gama. O segundo jogo tem o mando do Nova Iguaçu. Essa partida foi marcada pro Raulino de Oliveira. E aí isso está causando uma polêmica muito grande. Os vascaínos estão reclamando porque, segundo eles, a dupla Fla-Flu teria atrapalhado o Vasco de poder ter esse jogo no Maracanã. No caso, teria atrapalhado o Nova Iguaçu de botar esse jogo no Maracanã. Segundo os vascaínos, seria interesse do Nova Iguaçu colocar essa partida lá para ter um público maior, né? Vai ter o estádio lotado ali de vascaínos, vai ter uma renda boa, o que para um time de menor investimento é sempre muito importante. Aí vamos lá. Teve essa situação, aí depois falaram que não teve o Nova Iguaçu. Tem aqui a declaração do Jânio Moraes, que é o presidente do Nova Iguaçu, ao O Globo, em que ele fala sobre o que aconteceu na ótica dele, tá? Ele fala o seguinte: eles, dupla Fla-Flu, estão em guerra e eu é que me prejudico. Enviei e-mail para o consórcio na segunda-feira, depois liguei e disseram que iam ver. Até hoje não deram resposta. O Marcelo Viana, diretor de competições da FERJ, me falou para esperar até quarta, ou seja, ontem. Hoje de manhã, a FERJ disse que não tinha jeito, que eu tinha que indicar, que eu precisava indicar um estádio. Liguei para o Vasco, falei que não responderam. Aí indiquei o Raulino, tinha que marcar algum campo. Então essa foi a declaração do Jânio Moraes, presidente do Nova Iguaçu, basicamente dizendo que ele tentou o Maracanã, o consórcio Maracanã não o respondeu, e aí ele teve que marcar um jogo, teve que marcar o jogo em algum lugar, né, mandar para algum estádio, mandou para o Raulino de Oliveira. Então disse que sim, o Nova Iguaçu tinha interesse em jogar essa partida no Maracanã, né, até pela questão financeira, mas que o consórcio não respondeu. E aí o consórcio se pronunciou sobre isso também, né? Eu vou botar aí na tela um print que eu tirei da transcrição que o Explosão Tricolor fez da nota oficial que eles postaram lá no Twitter. E eles botaram isso aí, ó. No dia 11/3/2024, o Nova Iguaçu Futebol Clube expediu o ofício solicitando informações acerca da possibilidade de liberação do estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no dia 17 de março de 2024, às 4 horas, para a realização da partida válida pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca 2024, a ser disputado entre as equipes Nova Iguaçu e do Vasco da Gama. Ocorre que a Federação de Futebol do Rio de Janeiro oficializou o Estádio Municipal Silvio Raulino de Oliveira, localizado no município de Volta Redonda, como palco da referida partida de futebol, antes que fosse apresentada a resposta por parte do Complexo Maracanã. Dessa forma, entende-se que a solicitação em epígrafe perdeu seu objeto, restando prejudicado o pedido. Os vascaínos estão alegando, gente, que o consórcio Maracanã demorou a responder esse pedido de sacanagem. Vamos falar o português claro aqui. Enrolou porque sabia que ia ter o prazo ali e o Nova Iguaçu ia ter que definir um novo palco, né, para botar essa partida. Esse é o argumento dos vascaínos. O consórcio Maracanã diz aqui, né, como se não, só não deu tempo, eles marcaram em outro lugar, né, se afobaram, se precipitaram, então o jogo não vai ser aqui. Quem se pronunciou sobre esse assunto foi o governador do estado do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro. A gente sabe que ele é flamenguista, mas os vascaínos têm alegado bastante de que ele estaria favorecendo o Flamengo nesse processo de licitação, nessa questão toda do Maracanã por ser torcedor, e estaria querendo prejudicar o Vasco intencionalmente, né, atrapalhar o Vasco da Gama. E ele falou sobre isso, né, ele postou nas suas redes sociais uma declaração oficial sobre o assunto que eu vou compartilhar com você agora. Não há, nunca houve e não vai haver nada contra o Vasco vindo do governo do estado. No último domingo, me ligaram falando da questão que o Vasco entraria no campo com a camisa escrita Maracanã para todos. Avisei a Federação Carioca do Rio, liguei para o presidente da federação, avisei ele que o governo do estado não tinha nada a ver com isso. No dia seguinte, me liga o deputado Anderson Moraes e o presidente do Nova Iguaçu, falando que o Nova Iguaçu gostaria de jogar no Maracanã. Eu disse que era bem-vindo o jogo, que estava liberado o Vasco e o Nova Iguaçu jogarem no Maracanã. Não sei por que eles adiaram o jogo. Eu queria garantir para você, torcedor vascaíno, torcedor do Nova Iguaçu, e para as duas diretorias, o Maracanã está à disposição de qualquer jogo. Se a Federação Carioca e o mandante quiserem fazer o jogo no Maracanã, podem fazer. Tá aí, essa foi a declaração do Cláudio Castro, né? Eu só achei curioso ele meter essa do qualquer jogo, né? Não é qualquer jogo, né? Não é qualquer jogo, mas beleza. A questão é a seguinte, enquanto a licitação não sai, fica essa bagunça. É termo de permissão de uso renovado para cá, para lá,
e o Vasco vai ficar entrando na justiça, vai ficar querendo resolver essa situação. Como o mandante era o Nova Iguaçu, não rolou aquela coisa que sempre rola com o Vasco, do Vasco entrar na justiça. O Nova Iguaçu não entrou na justiça até o momento, acho que também não quer se indispor ali, né, com a federação, com a dupla Fla-Flu, para eles não é interessante comprar essa briga do Vasco. Então o jogo não vai ser no Maracanã, o jogo vai ser no Raulino. O Cláudio Castro diz, né, que não há nada contra o Vasco, mas ele é político, né, ele tem que falar isso. Ele falou o quê? Tem coisa contra o Vasco? Eu não acho que tenha, tá, mas era óbvio que ele ia dizer isso. E aí, enfim, vamos ver o desdobramento dessa situação, mas há, né, essa disputa pela licitação, o Vasco concorre com a dupla Fla-Flu, então essa treta vem muito acentuada desde que a 777 assume ali o comando do Vasco da Gama, porque eles querem, né, eles têm interesse nessa, em parceria com a W Torre, de assumir o controle do estádio. E temos uma ótima notícia, tem negócio fechado, o Fluminense anuncia acerto com o jogador. Pois é, gente, o Alexander renovou o contrato com o Fluminense até o final de 2026. O Levado tinha contrato com o Tricolor até março do mesmo ano, né, de 2026, e agora estende, né, até o final dessa temporada, o que é uma notícia muito boa, né, porque é um jogador que a gente sabe muito a qualidade, não vem bem, é verdade, o Alexander não vem bem, mas a gente viu o que o Alexander fez ano passado, né, então assim, é um cara que eu particularmente gosto muito, eu tenho muita confiança de que ele recuperando a sua melhor forma física e recuperando a sua confiança, tendo ritmo de jogo, seria e será uma peça fundamental do time do Flu. Tem uma declaraçãozinha aqui dele na Flu TV, né, falando sobre a renovação de contrato com o Tricolor. Se liga aí. Mais um passo na minha carreira, renovando com esse grande clube, fico feliz e me sinto muito honrado. Tá aí o Alexander falando que fica muito feliz, se sente muito honrado, né, de renovar o seu contrato com o Fluminense. Repito, né, é um jogador de muita qualidade. Cara, o que o Alexander fez em 2023, antes dele se lesionar, né, foi um período curto, foi uma amostragem curta, mas o que ele fez naquele ano ali é brincadeira, assim, ele jogou muita bola. Ele sobe numa fogueira bizarra em 2022, né, que ele assume a posição da lateral esquerda, que é um problema crônico do Fluminense, e ele não é lateral esquerdo, né, ele é volante, mas ele assume jogando ali a lateral esquerda, numa fogueira, vai bem. Quando volta a temporada, ele começa a jogar titular na lateral esquerda, com a chegada do Marcelo, acontece uma coincidência, né? Chega o Marcelo e a gente pensa, pô, talvez o Alexander vá para o banco, só que o Martinelli machuca no jogo de ida, né? E aí o Alexander assume a posição lá no Peru contra o Sporting Cristal, joga muito bem aquele jogo, a final do Carioca, então ele joga demais, mete inclusive um dos gols da vitória, né, do título do Fluminense. E aí, meu amigo, o que ele fez até aquele dia 10 de maio ali, quando ele tem aquela infelicidade de se machucar contra o Cruzeiro, é brincadeira. Eu tenho muita expectativa de voltar a ver aquele Alexander jogar, né? Repito, depois da lesão, e é uma lesão, foram 2 lesões, na verdade, né? São lesões graves, problema no joelho, depois teve um problema grau 3 muscular, isso é uma questão difícil para o jogador voltar, até a questão da confiança, né? O cara pisar, correr de novo, o cara teve um problema no joelho, às vezes ele fica sem muita confiança, de cara, às vezes, pô, vou machucar de novo, sei lá, vai estourar, enfim, isso acontece, tá? O jogador de futebol é ser humano. Então, mas eu tenho muita confiança de que o Alexander, recuperando essa boa forma dele, ele vai ser uma peça essencial para o Fluminense, então fico muito feliz com a notícia da renovação. Só acho que podia ser um pouquinho mais de tempo, né, cara? A gente já tá chegando aí na metade do meio de 2024, estamos em março de 2024, ou só até 2026, acho que podia tentar um contratinho maior, mas enfim, né, bola para frente. O ponto importante é que o contrato dele está maior do que o anterior, que ia até março de 2026, então Alexander é do Flu até dezembro de 2026. Eu quero, claro, que você deixe o seu comentário aqui. Alexander tem futebol, tem potencial para ser titular do Fluminense em 2024? Comenta aí para a gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto!